colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos a fechar os olhos, jogar nossas fontes, vamos clamar o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que estamos aqui, Senhor. Primeiramente, Senhor, contentes e alegres em nossos corações, Pai, pois estamos na Tua casa, Senhor. Viemos aqui, Senhor, porque temos a necessidade de adorar a Ti, Senhor. Temos alegria no coração, Senhor, de fazer a Tua vontade, Pai. E se estamos aqui, Senhor, porque o Senhor assim permitiu, Pai. O Senhor assim guiou os nossos caminhos, Pai, e tem guiado, Senhor, no caminho da salvação, Pai. Que possamos cada vez mais buscar esses caminhos, Pai. Buscar fazer aquilo que alegra e agrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Senhor, também para pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que desagrada ao Senhor, Pai. Para que possamos reconhecer os nossos erros, Pai, as nossas falhas, Pai. Porque sim, somos errantes, somos falhos, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui no Teu altar, Senhor, na Tua presença, Pai, para pedir perdão, Senhor. Que possamos estar na Tua presença, Senhor, com os nossos corações quebrantados, Pai. Que possamos estar na Tua presença, Senhor, com os nossos corações, Pai, sedentos da Tua palavra, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor, sabemos que o Senhor tem nos guardado, Pai, tem nos livrado das mãos do inimigo, Senhor, porque o inimigo tem a todo momento, Pai, se levantado, Senhor, e de todas as maneiras tem impedido o Teu povo de subir a Tua casa, Pai. Mas somos um povo mais do que vencedor, Senhor, porque se estamos na Tua casa, Senhor, o inimigo não prevaleceu em nossas vidas, Pai. Se estamos na Tua presença, Senhor, porque o inimigo assim foi derrotado mais uma vez, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E é em comunhão, Senhor, que unimos a nossa fé, Pai, para clamar pelos irmãos que também estão a caminho, Pai. Aqueles que ainda por algum motivo não chegaram à Tua casa, Senhor. Mas sabemos que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor vai abrir um caminho para eles, Pai. Vai tirar todas as correntes, Pai. Vai impedir que os muros sejam levantados na presença deles, Pai. Mas que eles possam chegar na Tua casa, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Porque sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar, Senhor. Sabemos que o Senhor recebeu o Teu povo, Pai. E está aqui, Senhor, com o coração também alegre para receber aqueles que estão a caminho, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Pai amado, pedimos, Pai, que o Senhor derrame a Tua unção, Senhor, sobre os Seus levitas, Pai, para que seja feita a Tua obra nas nossas vidas, Senhor, para que através dos louvores, Senhor, nós demos início a esse culto, Pai, esse culto de adoração ao Teu nome, Senhor, pois estamos na Tua casa, Pai. Pai bendito e santo, Senhor, estamos aqui também, Senhor, sedentos pela Tua palavra, Senhor. Estamos aqui famintos, Senhor, pelo alimento que vem do céu, Pai. Sabemos que esse alimento, Pai, já é consagrado, Pai, porque esse alimento vem de Ti, Senhor. E que possamos, então, Senhor, consagrar as nossas vidas ao Senhor, Pai. Possamos consagrar os nossos corações, Senhor, os nossos pensamentos, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que o alimento que vem do céu, Pai, venha assim, Pai, fazer uma transformação em nossas vidas, Pai. Que não saiamos daqui, Senhor, como entramos, Pai, mas que saímos daqui transbordando da Tua presença, Pai. Cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Não como ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas obedecendo aquilo que vem de Ti, Pai. Pai amado, bendito e santo, para isso, Senhor, capacita o Teu servo, Pai, que vai ministrar a palavra, Senhor. Sabemos que ele tem uma palavra no seu coração, Pai, mas é uma palavra que foi entregue por Ti, Senhor, na direção do Espírito Santo, Pai. Fala conosco, Senhor. Usa os Teus servos, Pai. Que cada um de nós, Pai, possamos receber, Pai, a unção e a capacitação que vem de Ti, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa também as crianças deste bairro, Pai. Elas que vêm, Senhor, também se alimentar da Tua palavra, Senhor. Capacita, Pai, aqueles que o Senhor separou para fazer a Tua obra, Pai. As professoras, Pai, que elas tenham a unção viva do Espírito Santo, Pai. Direção na Tua palavra, Senhor, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Usa nós, Pai. Continua usando, Pai. Continua capacitando, Senhor. Continua fazendo as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus maravilhoso te escolheu.
E abra no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 16. 1 de Samuel, capítulo de número 16. Aleluias. 1 de Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 14, que a palavra do Senhor, irmão, ela nos diz assim. 1 Samuel 16, 14. Amém? Amém. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a delirará e te achará melhor. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou então mensageiros a Jessé, dizendo: envia a mim Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Fecha os teus olhos e pede assim para que o Espírito Santo venha falar no teu coração nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, a tua palavra ela foi lida, e pela tua graça e misericórdia venha falar nos nossos corações. Fala, meu Deus, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Que a tua palavra, meu Pai, não venha aqui apenas ser mais uma passagem e cair no esquecimento, mas que a tua palavra seja aqui a revelação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nos fortalece, ó Pai. Venha nos tocar, venha nos fazer a cada dia servos fiel ao Senhor. Venha abençoar a tua igreja. Usa, meu Pai, a mim como instrumento e vaso nas tuas mãos. Pois assim, meu Deus amado, nós oramos. Pois assim, meu Pai, nós pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Irmãos, o Deus de qual assim nós servimos e o buscamos, diga assim comigo: o meu Deus é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus que nos dá oportunidade. E oportunidade é essa que muitas das vezes passa, não posso dizer que ser desapercebidos, ou se é que a gente se faz
que não ouviu, se faz que não escutou, se faz que não estava atento, ou se faz que não ouviu. Mas o Deus do qual nós servimos, Ele nos dá essa oportunidade todo dia. Como assim, pastor? Que oportunidade é essa? Por provas estamos aqui. Isso aqui é uma oportunidade que o Senhor deu a mim e deu a você de estar na casa dele. Oportunidade de o servir. Oportunidade de louvar. Oportunidade de glorificar. Oportunidade é essa que a gente devemos segurar como o bem mais precioso que nós temos nas nossas vidas. Qual é o bem que você fala assim? Eu tenho o bem mais precioso da minha vida. O bem mais precioso, irmão, que eu não vejo assim outro motivo que não seja servir e buscar a Deus. Porque quando nós servimos e buscamos a Deus, até a nossa vida ela se torna eterna, é o que diz a palavra. Ela se torna eterna. Para você ver como servir a Deus é mais importante até que a própria vida que nós temos. Porque somente aqueles que estão em Jesus é que têm a vida eterna. E quantos muitos que não deixaram passar essa oportunidade? E quantos muitos que a gente conhece que jogou essa oportunidade fora? E a gente às vezes até se pergunta, mas olha o que foi feito daquela pessoa que eu conhecia, que estava na igreja. E por causa disso e daquilo outro, jogou essa oportunidade tão preciosa fora. Irmão, nós não devemos jogar a oportunidade que Deus nos entrega. Jamais. Porque às vezes a gente agarra uma oportunidade no trabalho. Às vezes a gente agarra uma oportunidade de um presente. Às vezes a gente agarra a oportunidade da família. E essa oportunidade que Deus tem nos entregado? O que é que eu tenho feito? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te entregado? Nós temos cuidado dela? Nós temos zelado por essa oportunidade tão preciosa? A oportunidade do chamado do Senhor, nós temos segurado? Nós temos zelado? Será que nós temos falado assim, Senhor, eu estava querendo essa oportunidade, eu estava só esperando o Senhor chamar. Será que nós temos feito isso? Ah, eu nunca senti Deus me chamando. Olha que Deus tem chamado, irmão. E olha que Deus tem falado. E olha que Deus tem nos tocado. Tinha um irmão da fé que já partiu para a glória. E ele falava sempre assim, eu fiquei sei quantos anos fora, ele até falava. Mas a melhor oportunidade que eu tive na minha vida foi conhecer a Jesus. E eu quero ir até a morte. E ele foi. Ele foi até a morte, segurando essa oportunidade tão preciosa que era na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, quando assim ele foi ungido, a Bíblia fala que ele aproveitou essa oportunidade que o Senhor assim lhe entregou. Ou seja, quando o Senhor falava, quando o Senhor o chamava, Davi escutava. Ele dava ouvidos. E numa dessas oportunidades, a Bíblia diz que Davi ele foi usado. Porque a Bíblia fala que Davi, quando assim ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Porque a Bíblia diz que um espírito maligno veio sobre a vida de Saul, que era o rei de Israel. E esse espírito maligno foi colocado sobre Saul, ele foi até mesmo colocado por Deus. Mas como assim? Deus coloca espírito maligno, irmão? O Deus de qual nós servimos é um Deus que ele é amor, mas também ele é justiça. Ah, meu Deus, ele é de amor, ele é verdade. Meu Deus é meu advogado, ele é verdade, mas ele também é justiça. E a Bíblia diz que pela desobediência de Saul, um espírito maligno vinha e atormentava ele. Aí a Bíblia diz que Saul ficou perdido. E ele mandou assim, procure alguém que possa acalmar, procure alguém que possa, deixar as coisas calmas na minha vida. Aí um dos seus funcionários fala assim, dos seus servos, olha, rei, eu conheço um homem
que sabe tocar harpa. Aí deu as qualidades de Davi. Davi é assim, inteligente. Davi é assim, obediente. Davi ele tem assim um chamado. Aí o rei fala assim, então manda buscar ele. E a Bíblia diz que toda vez quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava. E toda vez quando ele tocava, o espírito se saía da vida de Saul. E a Bíblia diz que quando esse espírito maligno saía da vida de Saul, a Bíblia diz que Saul se sentia aliviado. Ao ponto de Saul falar para Jessé, pai de Davi, deixa Davi aqui. Porque eu achei graça, olha, eu gostei dele. Pois ele tem um talento. Ele tem assim, algo que ele é usado por Deus para tocar harpa, porque é algo maravilhoso. Ou seja, Davi foi chamado e Davi teve a oportunidade de fazer a vontade do Senhor. É algo tão precioso, irmão, que infelizmente a gente temos visto. Poucos estão segurando essa oportunidade. E nós temos a oportunidade de diversas maneiras no nosso dia a dia. Eu não tive oportunidade hoje. Eu não tive oportunidade ontem. Porque às vezes a gente pensa que a oportunidade é só quando é pra gente, pessoal. Mas você sabia que a gente temos oportunidade que nós possamos abençoar a vida de alguém? E às vezes a gente joga fora isso. Porque a oportunidade de Davi foi de quê? Acalmar Saul. A oportunidade de Davi foi tocar a harpa para que aquele espírito saísse da vida de Saul. E ele podia muito bem falar assim, não, não vou tocar não. Quem mandou esse rei ser desobediente? Quem mandou esse rei não fazer a vontade de Deus? Diga para quem está do outro lado, Deus tem te dado oportunidade. Deus tem nos dado oportunidade. Deus tem nos dado oportunidade de vida. Porque quantas das vezes a gente não foi livre do laço da morte? Quantas das vezes a gente não foi livre dos laços das trevas? São oportunidade de Deus. Quantas oportunidades Deus nos deu que era para a gente estar caído e hoje nós estamos de pé? Ah, pastor, eu estou de pé, mas o senhor não sabe. Eu estou andando de pé só pela misericórdia e o milagre do Senhor. Glória a Deus, isso se chama oportunidade. Glória a Deus. Quantas oportunidades Deus não te deu para você falar com alguém? Quantas oportunidades Deus não te deu para você pedir perdão para alguém? E você com o coração duro, às vezes você não perdoa. Com o coração duro a gente não alivia perdão. Isso é oportunidade, irmão, para que o nome do Senhor venha crescer. Para que o nome do Senhor não venha a ser glorificado. Se Davi recusasse essa oportunidade, ele ia falar assim, não vou não, Deus. Ele estaria jogando fora o chamado, a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Davi tocava. E a gente, quando tem a oportunidade que a gente segura, qual que é a nossa tendência? É crescer diante de Deus. É crescer. Porque Davi cresceu, irmão. Davi ele cresceu como servo. A Bíblia diz que Davi cresceu como tocador. A Bíblia diz que Davi cresceu como escritor. A Bíblia diz que Davi ele cresceu por todas as partes. Isso é algo maravilhoso que a gente tem que segurar, irmão, em todo momento. Como é que você tem segurado as oportunidades que Deus te deu? Como é que você tem segurado quando o Senhor tem falado contigo? Como é que você tem falado assim? Ah, Deus ele tem falado assim no meu coração. Você tem segurado essa oportunidade? Será que eu tenho segurado as oportunidades? A Bíblia vai estar repleta de passagens de qual a gente vê de pessoas de que o Senhor chamou e elas seguraram as oportunidades. A Bíblia diz que Saulo ele teve a oportunidade, Atos capítulo de número 9, quando o Senhor assim o chama. E quem foi Saulo? Ele foi um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas da palavra do Senhor.
A Bíblia vai falar de um homem chamado de Zaqueu, que teve uma grande oportunidade de receber o Senhor. E ele assim o recebeu. A Bíblia vai citar de vários apóstolos, de Pedro, que pregava a palavra de Deus. A Bíblia vai falar que de um carcereiro, que ele assim, quando vê que o Senhor faz uma grande obra na vida de um servo de Deus, ele fala assim: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Oportunidade. É isso que nós devemos segurar todos os dias das nossas vidas. Ah, pastor, mas o mundo também nos dá as oportunidades. Nos dá as oportunidades. Mas oportunidade para a perdição. A oportunidade para as trevas. E essa oportunidade que vem de Deus? Para a salvação, para a vida eterna. Como é bom aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos entregou, irmão. Como é maravilhoso. Quer ter oportunidade de paz? Entra na presença daquele que é a paz nas nossas vidas. Quer ter oportunidade de alegria? Entra na presença daquele que é a alegria nas nossas vidas. Nós temos que aproveitar, irmão. A gente tem que se tocar em si. Ah, não, o Senhor vai descer lá do céu, vai me dar oportunidade. Não, nós temos que se tocar. Quer ver um que ele caiu em si? Ó, Lucas, capítulo de número 15. Procurei Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Texto ele conhecido, mas que a palavra de Deus ela nos diz assim, irmãos. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Que a palavra diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matar o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa parábola, irmão, eu acho ela assim, linda, maravilhosa. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ensinava por parábola. E ela vai estar mostrando de uma pessoa que estava na presença do Senhor, estava na casa do Pai. E quem está na casa do Pai tem tudo. Ele tem tudo, quem está na casa do Pai. Tem filho que reclama quando está na casa do Pai, reclama, mas como diz um ditado, de barriga cheia. Mas tem tudo. Aí ele resolve falar assim: não, pai, eu quero sair para dar uma volta. Eu quero sair para conhecer tal lugar, ir por ali, me dá o que me pertence. Foi uma vontade dele. Não foi o pai que põe para fora. Não foi ninguém que veio buscar ele.
Ou seja, ele jogou a oportunidade de felicidade de qual ele estava tendo para ter uma vida de desprezo, para ter uma vida de derrota, para ter uma vida de ser humilhado e pisado lá fora. Ele vai com o dinheiro, gasta do jeito que ele quer, só que a Bíblia vai falar que sobreveio naquele lugar uma grande fome. E ele começa a passar necessidade. Daí ele lembra de onde ele saiu. Porque aonde ele estava, ele tinha tudo. Aonde ele estava não faltava nada. Aí ele fala assim, que cai em si, fala, tenho que voltar para a casa do meu pai. Porque aonde é que eu estou? Na lama. A lama significa humilhação. E quando ele chega, o pai se alegra. Não se alegra como faz uma festa e eles ficam contentes. Ele é recebido com honra. E ele reconhece. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Já não sou nem digno de ser chamado teu filho. O pai fala, não, você é filho ainda. Você, olha, se tocou e você falou assim, peraí, eu ainda tenho a oportunidade de voltar para a casa do pai. Porque na casa do pai eu tenho tudo. Na presença de Deus nós temos tudo, irmão. Muitas das vezes a gente reclama. Muitas das vezes nós somos ingratos. E Deus está nos dando oportunidade para quê? Para que nós possamos servir, para que nós possamos adorar. Amém. Davi teve oportunidade e ele tocou. Davi teve oportunidade e ele foi louvar. Esse filho aqui teve oportunidade e voltou para a casa do Senhor. E como que nós estamos segurando as nossas oportunidades? A oportunidade que Deus me dá, eu seguro ou eu jogo fora? As oportunidades que Deus me dá, eu dou valor ou eu desprezo? Nós não devemos desprezar jamais a oportunidade que Deus nos entrega, irmão. Nós devemos valorizar elas a cada dia mais e mais. Diga assim, o meu Deus tem me dado oportunidades. Ele tem nos dado. Nós que não temos, às vezes, muitas vezes, passando de cego. É tão ruim, irmão. Não é triste quando alguém chega para você e fala assim, eu estou te dando uma oportunidade. E você não soube segurar nem dar valor. Quem nunca escutou isso? Não é triste quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu pensei que você ia segurar a oportunidade que eu tinha te dado. Mas você fez pouco caso. De Deus não pode, vamos fazer pouco caso. De Deus não tem como a gente desprezar as oportunidades que Ele tem nos dado. Não, eu estou na igreja. E eu estou dando a oportunidade de louvar o Senhor. Glória a Deus. E você está tendo a oportunidade para ser uma nova criatura? A oportunidade para ser transformado? A oportunidade para você falar do amor de Jesus? Você está segurando as oportunidades quando alguém te aparece e você prega a verdade? Você está tendo a oportunidade para ser um bom cristão, para ter bom testemunho? Como que está sendo as tuas oportunidades diante de Deus? Como que está sendo as oportunidades para que Satanás não venha envergonhar? Porque você viu, um filho ele tinha tudo. Mas de repente ele se viu não tendo nada. Quando eu falo nada é o material. Mas ele falou assim, peraí, da onde eu saí, da casa do meu pai não faltava nada. Mas ele não falou assim, eu estou indo aí, porque sei que ele tem tudo, eu vou ter novamente carro, casa, dinheiro no bolso, não. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, já chegou se arrependendo. Eu pequei, pai, pequei contra o céu. Ou seja, eu pequei diante de Deus e diante de ti. Eu fui muito ingrato. Eu não soube segurar a oportunidade tão preciosa, eu tinha tudo aqui. Por que às vezes a gente joga, irmão, as coisas tão preciosas fora? Por que a gente joga as oportunidades tão maravilhosas que nós temos fora? Nós temos a oportunidade todos os dias para sermos felizes, mas parece que tem hora que a gente está acostumado com a tristeza. Nós temos a oportunidade todo dia para nós sermos abençoados, mas a gente joga fora. E não é isso que Deus quer, irmão. Deus falou, Davi, vai lá tocar para Saul.
Saul está perturbado. Toca a harpa para ele. E ele foi lá e tocou. E aquele espírito se saiu da vida de Saul. Seja você também um instrumento para ser usado nas mãos do Senhor. Segura essa oportunidade, irmão. Oportunidade, eu volto a falar para nós sermos uma nova criatura. Não é melhor não, porque ninguém não é melhor. Não estou falando aqui, vou ter oportunidade para nunca mais pecar. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já está mentindo. Porque nós pecamos todo dia. Mas nós devemos pedir perdão todo dia. E jamais ser escravo do pecado. Não é que eu erro hoje que eu vou voltar a errar os mesmos erros amanhã. Nós temos que nos consertar. Falar, Deus está me dando uma oportunidade. Não adianta a gente querer falar assim, quando Jesus voltar, eu vou ter a oportunidade de reconciliar. Aí se ele já voltou, meu irmão, não vai ter essa oportunidade mais. A oportunidade agora é da gente se acertar. Eu tenho que segurar essa oportunidade de Deus todos os dias na minha vida para me acertar diante do Senhor. Não é porque eu estou na igreja que eu tenho que me fazer de santo, não, eu tenho que me acertar. É o que mais Paulo fala assim, olha, eu tenho uns desejos tão fortes de fazer o que eu não devo, mas eu tenho que me segurar. Não, pastor, eu não tive oportunidade, não. Eu acho interessante que tem gente que se menospreza. Ela fala que é a pessoa que é mais rejeitada porque nunca teve oportunidade na vida. Nunca se sinta assim, irmão. Se algum dia você abriu a boca para poder se menosprezar, isso é obra de Satanás. O Satanás que quer colocar desprezo nos nossos lábios. Satanás que quer nos colocar que nós não somos nada e ninguém. Mas aos olhos de Deus não, irmão. A Bíblia fala que aos olhos de Deus nós somos imagem e semelhança do Senhor. Diga para quem está do teu lado, você é muito valorizado por Deus. Às vezes as pessoas, elas vão nos menosprezar. Isso é normal. Às vezes as pessoas que vão trazer palavra para querer nos confortar. Isso é normal. Mas não tem palavra mais certa e verdadeira que venha da parte de Deus, irmão. Não tem. Então segura a oportunidade que o Senhor tem te dado todo dia. O Senhor te deu uma oportunidade de vida hoje. O Senhor te deu uma oportunidade de louvar hoje. O Senhor te deu uma oportunidade de glorificar o nome dEle hoje. O Senhor nos dá as oportunidades para ser um bom pai. O Senhor nos dá as oportunidades para ser uma boa mãe. O Senhor nos dá as oportunidades para ser bons filhos. O Senhor nos dá a oportunidade para ser um bom marido. O Senhor nos dá as oportunidades para ser uma boa esposa. O Senhor nos dá as oportunidades para ser um bom vizinho. O Senhor nos dá a oportunidade para ser um bom funcionário. O Senhor nos dá as oportunidades todos os dias. Cabe a cada um de nós a segurar, irmão. Cabe a cada um de nós a falar assim, eu quero segurar essa oportunidade. Não tem coisa que a gente fala assim, eu vou segurar isso aqui, olha, trancado, as 7 chaves. Não tem as pessoas que falam isso? A gente deveria fazer isso com as oportunidades que Deus nos dá. A gente deveria falar assim, Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade, tenho que segurar. Porque eu volto a falar, esse filho pródigo, ele deixou de ouvir dentro da casa do pai. E a gente, quando deixa de ouvir a voz do Senhor, irmão, as trevas vão falar. As trevas vai dar oportunidade. E você vê o que é ouvir a voz das trevas? É humilhação. É ser pisado. É ter espírito de derrota. É ter espírito que acaba tudo. Mas você vê que a gente se tocar e falar assim, peraí, deixa eu voltar da onde eu saí, que era da casa do pai. Porque na casa do meu pai, ele me dá oportunidade de vida todo dia. E o filho se tocou, e o filho falou, deixa eu voltar. Na presença de Deus também é assim, irmãos. Diga comigo, na presença do Senhor, eu tenho tudo. Vamos aplaudir nosso Deus. Para
finalizarmos, vá um pouquinho para frente, Lucas capítulo de número 19. Você está em Lucas 15, Lucas 19. Versículo de número 9. Lucas 19. Versículo de número 9 diz assim, Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Atos capítulo de número 9. Atos capítulo de número 9. Atos capítulo de número 9, versículo de número 15. Atos 9, 15 diz assim, Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Zaqueu estava perdido. E ele teve a oportunidade de receber Jesus. E sobre a vida dele teve salvação. Saulo era um perseguidor, sendo ele aproveitando a oportunidade das trevas para perseguir os cristãos. Jesus aparece, deixa ele cego, e o Senhor fala para Ananias, vai até Saulo, ora por ele, porque ele é um instrumento escolhido para ser usado. E tem mais uma, importa a ele também sofrer pelo meu nome. Mas não vai sofrer sozinho, porque ele vai ficar cheio do Espírito Santo. A oportunidade que nós temos. Saulo ele teve a oportunidade, ficou cheio do Espírito Santo. Saulo ele teve a oportunidade, foi usado. Saulo teve a oportunidade para receber e aceitar a Jesus. Nas nossas vidas, a gente estava perdido, mas o Senhor assim morreu lá naquela cruz maldita para poder nos salvar. Mas para que nós possamos ter a salvação, depende de cada um de nós, irmão. Cada um de nós. A salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém. Você não pode salvar ninguém. Você tem que correr pela tua salvação. Ela é individual. Mas para isso, as oportunidades nós não possamos jogar fora, irmão. Eu estou na igreja, pastor, mas tem a oportunidade de ser um bom servo. Eu estou na igreja, pastor, mas tem a oportunidade para ser obediente. Não adianta estar na igreja e ser desobediente. Não adianta estar na igreja e querer fazer o que o mundo faz. Não adianta estar na igreja e ter apenas rótulo, nome, estar apenas no livro de membro. Estar na igreja tem que ter a oportunidade de transformação, de mudança. Que essa palavra, oportunidade que venha de Deus, nós possamos estar tomando posse, irmão. E nós possamos segurar e falar, como é bom estar na tua presença, Senhor. A oportunidade que o Senhor me deu, eu tenho que segurar todos os dias. Você tem recebido muita oportunidade das pessoas? E às vezes você não cuida bem? É a oportunidade que vem de Deus. Como é que você tem feito? Você tem segurado? Ou você tem jogado fora? Ah, fulano me deu uma oportunidade, mas eu já estou cheio, não quero mais essa oportunidade, não, vou jogar fora. Eu vou passar para outro. A oportunidade de Deus não tem como eu pegar e passar para outro, irmão. Não tem como. Ele dá a oportunidade pessoal para cada um de nós.
Ele falou, Davi, você está tendo oportunidade para tocar, Davi. Você está tendo oportunidade, Davi, olha, para expulsar aquele espírito maligno. E Davi foi lá, tocou a harpa, e o espírito maligno foi embora. Ó, oportunidade que Deus nos dá, até para expulsar espíritos malignos. Isso se chama oportunidade e autoridade. Autoridade. Saulo, ó, você vai pregar a minha palavra, mas não vai ser fácil não, você vai sofrer, tá? Não importa você sofrer pelo evangelho. Às vezes as pessoas, irmão, têm esse negócio assim, eu vou para a igreja que eu vou parar de sofrer. Onde você viu isso? Não que o evangelho fala, vem para cá que você vai sofrer, chorar, sentir derrota. Não! O Senhor fala assim, importa Saulo sofrer pelo meu nome. Mas não sozinho. Mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que as oportunidades que o Senhor tem nos dado, possamos segurar todos os dias. Amém? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para quem está do teu lado, oportunidade boa de estar na casa de Deus. Oportunidade boa, irmão. Estamos na casa do Senhor. Deus nos dá oportunidade a todo momento de viver, respirar. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa e a gente falamos assim, você viu a oportunidade que Deus nos deu para a gente servir a Ele? Há uns 2 anos atrás a gente teve aí uma enfermidade, as igrejas tudo fechadas, e isso, aquilo, outro, nem contato a gente podia ter com as pessoas, mas foi algo que o homem fez. Mas o Senhor falou assim, não, ainda vai ter oportunidade de muitos assim me receber. Vocês ainda vão ter oportunidade de poder me servir. E olha onde nós estamos. Estamos na casa de Deus. Melhor lugar. O Senhor recolheu bastante servo, recolheu. O Senhor assim permitiu que acontecesse, permitiu. Mas olha onde nós estamos hoje. Estamos na casa do Senhor. Aí ela falou assim, é verdade, né, bem? A gente passou por um momento tão difícil, mas Deus ainda assim nos concedeu uma oportunidade de louvar e glorificar Ele. E nós devemos fazer isso até o último dia das nossas vidas. Ou, se assim Jesus voltar, de sermos arrebatados. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, fecha os teus olhos. Qual que é a oportunidade que você tem buscado diante do Senhor? Às vezes você tem buscado a oportunidade própria sua. Porque às vezes a oportunidade que nós buscamos diante de Deus não é o que o Senhor quer nos entregar. Qual que é a oportunidade que o Senhor tem te dado e você às vezes até jogou fora? Então assim, com os teus olhos fechados, fala com o Senhor neste momento. Fala com Deus, pede para Deus. Deus, olha, o Senhor tem me dado oportunidade, sim. A oportunidade essa mais preciosa é de estar vivo. Essa é a melhor oportunidade. Pede para Deus te guardar, pede para o Senhor te fortalecer. Deus está nos dando a oportunidade para sermos mais fortes. Deus está dando oportunidade para que possamos o buscar, o servir. Ele está nos dando oportunidade para louvar, para abrir os nossos lábios e glorificar Ele. Mas Deus, como Ele é maravilhoso. Que possamos o adorar. Que possamos o glorificar. Deus está dando oportunidade, como Ele falou aos discípulos, vai e prega o Evangelho para toda criatura. Ele está nos dando oportunidade para sermos, assim, mensageiros da palavra.
Ah, como é tão bom estar na tua presença, Pai. Meu Pai, nos usa, meu Pai, não da nossa maneira, mas assim como convém a tua vontade. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem um chamado para cada um de nós, para que possamos assim ser um instrumento e vaso nas tuas mãos. E aqui nós estamos, ó Pai. Que o Senhor possa nos guardar e nos fortalecer todos os dias. Ah, meu Pai, não nos permite, meu Deus, assim querer dar ouvido para as oportunidades do mundo. Pois a oportunidade do mundo é mentirosa, Pai. A oportunidade do mundo leva para a perdição. Mas a oportunidade do Senhor, não, meu Pai. A oportunidade do Senhor nos leva para a vida eterna. A oportunidade que tem no Senhor nos leva a nos morar juntos contigo, Pai. Ah, meu Deus, o Senhor conhece o coração deste homem. O Senhor conhece o coração desta mulher, ó Pai. Vem fazer a tua obra, meu Deus. Vem operar com o teu poder. Assim, meu Pai amado, como o Senhor falou, meu Pai, com Davi. Assim como o Senhor falou, meu Deus amado, com Samuel. Assim, meu Deus amado, como o Senhor falou, ó Pai amado, com Zaqueu. Assim como o Senhor falou com Saulo, Pai. Fala também conosco, meu Deus. Fala nos nossos corações. Nos ajuda a cada dia a ser forte. Nos ajuda, meu Pai amado, a cada dia a te buscar em espírito e em verdade, como diz a tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos unir a nossa fé para repreender esse espírito maligno, meu Pai, que às vezes tem tentado entrar no meio da tua igreja. Esse espírito, meu Pai, que quer trazer, meu Pai amado, desânimo. Esse espírito maligno que quer trazer a tristeza. Esse espírito que vem das trevas para querer atrapalhar a tua obra. Espírito maligno, nós te repreendemos em nome de Jesus. Pois aqui estão aqueles que foram chamados para o Senhor. Para ter a oportunidade de estar na presença do Deus vivo. Davi foi usado, Davi foi um instrumento. Davi ele lutou, Davi ele batalhou. Davi adorou, Davi ele louvou o Senhor. E que possamos também na tua presença, ó Pai, te buscar de todo o nosso coração, Senhor. Que nós possamos a cada dia, meu Pai amado, aproveitar essa oportunidade. Como diz o meu Pai amado na tua palavra, um dia na tua casa é muito precioso, Pai. Um dia na tua casa vale muito mais do que 1000 fora dele. Por isso, ó Pai, nos desperta a cada dia, meu Deus, para te adorar, Senhor. Vem fazer a tua obra, meu Pai amado, dentro desta casa. Que essa casa possa aproveitar a oportunidade de ser abençoada. Que essa casa possa aproveitar a oportunidade de te servir, ó Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, e nos fortalece. Em nome de Jesus, ó Pai. Que assim, com os teus olhos fechados, coloca-se a mão no teu coração. E diga-se comigo, em nome de Jesus. Que eu possa aproveitar as oportunidades que vêm de Deus sobre a minha vida. E eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, as oportunidades do mundo, das trevas, porque o que Deus tem para a minha vida, nada pode comprar. Sobre a minha vida está a presença do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Erga as tuas mãos para os céus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos por mais essa oportunidade tão preciosa que é de estar na tua presença. Ah, meu Deus, nos concede uma noite do justo, uma noite, meu Pai amado, tranquilo, ó Deus, e abençoado. Nos livra, Pai, de todo mal, nos livra das setas malignas e das perturbações das trevas, e nos fortalece na fé, ó Pai, é o que nós te pedimos. Guarda, meu Pai, a cada um que aqui se encontra, ó Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que a presença gloriosa do Espírito Santo e que as doces e meias consolações estejam com toda a tua igreja. E todos aqueles que crerem, digam comigo. Amém. Bem forte para